Êxodo capítulo 27. Faça também o altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça 4 pontas em forma de chifre, uma em cada canto do altar, que formarão uma só peça. Cubra de bronze o altar. Depois faça de bronze todos os seus utensílios, vasilhas e pás para recolher a cinza, bacias, garfos e braseiros. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, com 4 argolas de bronze, uma em cada canto da grelha. Coloque a grelha abaixo da beirada do altar, de modo que fique à meia altura do altar. Faça ainda varas para carregar o altar. Use madeira de acácia. As varas devem ser revestidas de bronze. Para transportar o altar, as varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar. O altar deve ser oco, feito de tábuas, conforme o modelo que você viu no monte. Faça um pátio para o tabernáculo, cercado de cortinas de linho fino trançado. O lado sul, de 45 metros de comprimento, será coberto por cortinas. Elas estarão presas em 20 colunas de bronze, firmadas em 20 bases de bronze. As varas para estender as cortinas e os ganchos para prendê-las nas colunas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, com 45 metros de comprimento e cortinas fixas em 20 colunas e bases de bronze e varas e ganchos de prata. O lado oeste do pátio, com as cortinas, terá 22 metros, com 10 colunas e 10 bases. No lado leste, o pátio também será de 22 metros e meio de comprimento. Um lado da entrada será cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, presas em 3 colunas fixas sobre 3 bases. O outro lado também terá cortinas de 6 metros e 75 centímetros presas em 3 colunas fixas sobre 3 bases. A entrada do pátio será protegida por uma cortina de 8 metros e 80 centímetros de comprimento. A cortina deve ser de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, obra de bordador. 4 colunas fixas em 4 bases sustentarão a cortina. Todas as colunas ao redor do pátio serão ligadas por suportes de prata. Os ganchos serão todos de prata e as bases de bronze. O pátio todo terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura. As bases serão de bronze. Todos os utensílios usados para o serviço do tabernáculo serão de bronze. As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio serão de bronze. Diga aos israelitas que tragam azeite puro de oliveira refinado para o candelabro, para que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo. Arão e os seus filhos serão responsáveis por manter tudo em ordem, e a luz acesa do entardecer até pela manhã perante o Senhor. Farão isso no lugar santo, fora do véu, atrás do qual está a arca da aliança. Este regulamento é permanente entre os israelitas de geração em geração. Êxodo capítulo 28. Chame o seu irmão Arão e consagre-o dentre os israelitas e também seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles serão os sacerdotes para me servirem. Façam roupas especiais para Arão, para indicar que ele foi separado para o meu serviço. Devem ser roupas que o dignifiquem e honrem. Fale a todos os homens artesãos, capazes e habilidosos, para que façam roupas para a consagração de Arão, para me servir como sacerdote. As roupas que farão são estas: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Estas roupas sacerdotais feitas para Arão e seus filhos serão sagradas, para que me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar ouro, linho fino trançado azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Os artesãos farão o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, trabalho feito com capricho. O colete terá 2 partes, a da frente e a de trás, e terá 2 ombreiras que deverão ser presas nos 2 lados do manto. O cinturão, feito com arte, passará pela cintura do colete sacerdotal para prendê-lo. Será feito do mesmo material, ou seja,
linho fino trançado, fios de ouro e fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes em cada pedra, por ordem de nascimento dos filhos de Israel. Para gravar os nomes dos filhos de Israel, use a técnica de um lapidador, utilizada para gravar selos. Em seguida, encaixe as pedras em bases de ouro. Fixe as 2 pedras nas ombreiras do manto sacerdotal. Elas servirão para manter viva a lembrança do povo de Israel. Assim, Arão levará sempre nos ombros os nomes das tribos para manter viva a lembrança diante do Senhor. Faça também encaixes de ouro e 2 correntes de ouro puro trançado. Prenda as correntes nos encaixes. Depois faça artisticamente o peitoral, que servirá para orientar as decisões da parte de Deus. Faça com o mesmo material usado para fazer o colete sacerdotal: linho fino trançado, fios de ouro, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peitoral será quadrado e dobrado em 2, formando um bolso, medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fila, fixe as seguintes pedras: sárdio, topázio e carbúnculo. Na segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes serão modelados em ouro. Cada pedra representará uma das 12 tribos de Israel. O nome de cada tribo será gravado nela como um selo. Prenda o peitoral no colete sacerdotal por meio de 2 correntes de ouro puro, trançadas com corda. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 pontas do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro às argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficarão presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedras de ônix, nas ombreiras do colete sacerdotal. Faça também outras 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 pontas de baixo por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 ombreiras do colete sacerdotal, abaixo na frente, sobre o cinturão de trabalho esmerado que passa por cima do colete sacerdotal. Depois ligue o fundo do peitoral às argolas da base do manto sacerdotal. Faça a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isto manterá o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal. Desse modo, Arão levará os nomes das tribos de Israel no peitoral sobre o seu coração toda vez que entrar no lugar santo. Assim o Senhor se lembrará sempre das tribos de Israel. Coloque no peitoral das decisões o Urim e o Tumim para serem levados junto ao coração de Arão quando se apresentar ao Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração os meios para saber o que o Senhor quer do povo de Israel. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, será tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura será um forro em volta como uma gola, para não se rasgar. O manto será todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, em volta da borda do manto, intercalados com sinos de ouro, ou seja, um sino de uma romã, outro sino de outra e outra romã, e assim por diante. Os sinos de ouro e as romãs devem se alternar por toda a volta da borda do manto. Arão terá de usar esse manto sempre que for fazer o serviço sacerdotal. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair. Fará assim para que não morra. Faça depois uma lâmina de ouro puro e grave nela, como se gravam os selos, a seguinte frase: consagrado ao Senhor. Essa lâmina será presa por um cordão na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão para que ele leve a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem, se oferecerem e consagrarem suas ofertas ao Senhor. Essa lâmina estará sempre sobre a testa de Arão.
para que os israelitas sejam aceitos e perdoados pelo Senhor. Faça também uma túnica bordada para Arão, uma manta de linho xadrez, e faça um turbante de linho fino e o cinturão trabalhado artisticamente por um bordador. Faça para os filhos de Arão os mantos, os cinturões e os turbantes. Essas peças devem conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os seus filhos, consagre estes homens ao Senhor para o ministério sacerdotal. Para isso deverão ser ungidos com azeite de oliveira, derramado sobre as suas cabeças. Faça roupas de baixo para eles, calções de linho, para cobrirem a pele nua, e que vão da cintura até quase os joelhos. Sempre que Arão e seus filhos entrarem no tabernáculo, ou forem até o altar que está no lugar santo, deverão vestir essas peças. Desse modo, eles não terão culpa e não morrerão. Este estatuto é permanente para Arão e para os seus descendentes. Êxodo capítulo 29. Consagre Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes da seguinte maneira: pegue um novilho de dois carneiros sem defeito. Pegue pães e bolos feitos sem fermento e com farinha amassada. Pegue também bolos finos sem fermentos, untados com azeite. Coloque-os numa cesta, depois traga às cestas o novilho e os 2 cordeiros. Então mande Arão e seus filhos chegarem perto da porta do santuário e lave-os com água. Depois vista Arão com as roupas especiais, o manto, a túnica bordada, o colete sacerdotal, o peitoral e o cinturão de trabalho artístico do colete sacerdotal. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda a lâmina de ouro ao turbante. Derrame o azeite da unção na cabeça dele. Depois vista os filhos dele com as roupas sacerdotais. Coloque neles as túnicas bordadas, os cinturões, os turbantes na cabeça. Assim você consagrará Arão e os seus filhos, e serão sacerdotes para sempre. Traga o novilho para a frente do tabernáculo. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho. Você deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo diante do Senhor. Com o dedo ponha o sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue sobre a base do altar. Depois pegue a gordura que cobre as vísceras, incluindo a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve, e queime tudo isso no altar. Mas o restante do corpo, incluindo a carne, o couro e o excremento, queime fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Depois traga um dos carneiros, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Sacrifique o carneiro e borrife o sangue dele por todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços. Lave as vísceras e as pernas do animal e ponha tudo isso sobre os outros pedaços e a cabeça. Queime tudo sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça. Sacrifique o carneiro. Molhe com o sangue do carneiro a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos. Molhe também os polegares da mão direita e do pé direito de cada um deles. Borrife todos os lados do altar com o restante do sangue. Pegue um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo da unção e borrife essa mistura em Arão e nas suas roupas, e nos seus filhos e nas roupas deles. Assim, eles e suas roupas estarão santificados ao Senhor. Depois tire a gordura desse cordeiro, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque este é o carneiro da oferta de ordenação dos sacerdotes. Pegue também um bolo assado com azeite e um pão fino da cesta de pães sem fermento colocada diante do Senhor. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, apresente-as com gestos rituais perante o Senhor. Em seguida, pegue tudo de volta das mãos deles e queime essas ofertas no altar. É oferta queimada ao Senhor, é oferta de aroma agradável ao Senhor. Pegue o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o de um lado para o outro. Apresente-o com gestos rituais perante o Senhor. Essa parte pertencerá a você.
Consagre o peito e a coxa do carneiro da oferta apresentada com gestos rituais, isto é, as partes tiradas do cordeiro da ordenação que pertence a Arão e seus filhos. O povo de Israel sempre terá de dar estas partes do sacrifício a Arão e seus filhos. É contribuição obrigatória permanente que farão aos sacerdotes, das suas ofertas de paz ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para vesti-las quando forem ungidos e ordenados. O filho que servir como sacerdote no lugar de Arão e que entrar no santuário para servir no lugar santo vestirá essas roupas durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar santo. Na entrada do santuário eles deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão as coisas que foram oferecidas como sacrifício para tirar os pecados, para consagrá-los e para santificá-los. Somente os sacerdotes poderão comê-las, pois são sagradas. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne do cordeiro, da ordenação ou do pão, deverá ser queimada. Ninguém deve comê-la porque é sagrada. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça tudo o que lhe mandar durante 7 dias. Cada dia prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É o sacrifício para alcançar o perdão dos pecados de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar. Depois você derramará o azeite da unção sobre o altar para a sua santificação. Durante 7 dias faça o sacrifício pelo altar para consagrá-lo. Com isso, o altar será santíssimo e tudo o que encostar nele ficará santo. Agora veja as ofertas que você deve sacrificar regularmente sobre o altar. Ofereça todos os dias 2 cordeiros de 1 ano de idade. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao entardecer. Ofereça com o primeiro cordeiro cerca de 3 litros da melhor farinha misturada, preparada com 1 litro de azeite de oliva refinado. Como oferta de bebida, ofereça 1 litro de vinho. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com a oferta de cereais e com a oferta de bebida, como de manhã. Será a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim será apresentada constantemente a oferta queimada de geração em geração, à entrada do tabernáculo diante do Senhor. Ali me encontrarei com os israelitas e falarei com você. Ali visitarei os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei o tabernáculo e o altar santificarei também Arão. Assim consagrarei o tabernáculo e o altar. Santificarei também a Arão e os seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. E morarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para morar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus.